Meus amigos, Brasília em polvorosa. Alexandre de Moraes acaba de suspender as visitas de Flávio a Bolsonaro. Motivo, segundo ele, a carta que Bolsonaro escreveu anteontem, a carta publicada por Flávio, a carta onde o pai diz e confirma que Flávio é seu candidato e único porta-voz. A Michelle Bolsonaro, que anda muito íntima de Xandão, anda antevendo e antecipando os movimentos de Xandão, ela deve ter uma conexão direta com Xandão. Ela disse hoje: estou com medo que a carta que Flávio leu faça com que Moraes mande, meu irmão em Cristo Moraes, mande Bolsonaro de volta para a Papuda. Pois bem, Moraes ouviu Michelle Bolsonaro. E o que é que fez? Suspendeu visita de Flávio ao pai e manda apurar propaganda antecipada. Veja, com esta carta, com a punição por esta carta, Xandão consegue aqui várias coisas ilícitas. Várias coisas. Então veja bem, nós temos um homem preso, mas um homem preso... Do que é que Bolsonaro está privado enquanto de liberdade? Bolsonaro está privado de ir e vir. Não é? Bolsonaro está privado de ir e vir. Está pagando uma pena de algo que supostamente cometeu. Agora veja só. Fernandinho Beiramar, Nenda Rocinha, todos os que vocês conseguirem trazer agora à memória de vocês, de bandidos de alta periculosidade, condenados a mais de 200 anos, dão entrevistas, presos e condenados já, sem recurso nenhum, sem cabimento, dão entrevistas, presos altamente perigosos dão entrevistas são veiculadas na internet, escrevem cartas. Por que é que Jair Messias Bolsonaro, condenado nesse processo tão controverso da suposta trama golfista, por que é que esse homem não pode escrever uma carta? E se escreve uma carta, tem obrigação de dizer: olha, por favor, não publique a minha carta, não coloque nas redes sociais. Bolsonaro está, meus amigos, pagando uma pena, cumprindo uma pena. No direito, quem é advogado sabe, há muito tempo que o direito brasileiro aboliu a chamada morte civil. O que era a morte civil? Em algumas situações, o sujeito já não tinha mais direito, praticamente zero, inclusive de existir socialmente. O preso, mesmo preso, a Constituição reserva e garante ao preso o direito de escrever uma carta. Mas vocês sabem quem está preso? Não é o Jair Messias Bolsonaro. Somos 200 milhões de brasileiros que estamos presos. Porque quem escolhe mais os nossos candidatos, nós estamos vendo, não é o povo, é o Xandão e a sua trupe. Então, com isso, ele, com uma cajadada, ele atinge dois alvos. Ele acaba de trucidar Bolsonaro, e ele prepara a inelegibilidade ou a cassação do diploma ou do mandato de presidente de Flávio, se Flávio for eleito. Esta é a jogada. Eu não descarto que a Michelle Bolsonaro esteja metida nisso. É forte o que eu estou dizendo. Mas eu não descarto que a Michelle Bolsonaro esteja participando dessa jogada descarada em companhia da suposta da direita permitida. O Kassab, Bochecha Rosa, que é candidato a vice do Bastaldo Caiado, mais cedo disse: Flávio perde para Lula no segundo turno, mas Caiado ganha. Veja vocês, ganha uma ova. O Centrão pode ter conchavo, contatos, mas não tem voto. Vou dar um exemplo para vocês. Centrão não tem capilaridade, candidato do Centrão, esse sujeitinho só é conhecido em Goiás, Bastaldo Caiado. Em 1989, um dos homens mais centrão da República, que muitos de vocês comprou pela mídia achando que é um grande cara, Ulisses Guimarães. Senhor Constituição,
senhor Cidadania, uma hora, um centrão contumaz. Ele capitaneou desde lá de trás, ajudou ali na eleição indireta do Tancredo Neves, depois foi protagonista nessas arrumações dessa Constituição trôpega que nós temos. Ulisses Guimarães ficou muito famoso na Globo, a Globo adorava Ulisses Guimarães, ficou muito famoso em Brasília, né? Político já de décadas, achou que aquela vitrinezinha que a Globo lhe dava todo dia no Jornal Nacional lhe daria a eleição presidencial. Então ele candidatou-se pelo PMDB, que à época e durante muito tempo tinha mais prefeitos do Brasil, o PMDB. Ulisses Guimarães se candidatou à presidência em 89 e saiu em um dos últimos lugares. Ele teve pouco mais de 1% dos votos. Pouco mais de 1% dos votos. Centrão. Ronaldo Caiado e Kassab não tem voto para presidente da República. No Brasil, só quem tem voto para presidente da República é fenômeno eleitoral. E pronto. Meus amigos, está aberta a temporada. Eles vão fazer em 2026 o que fizeram em 2022. Então isso é gravíssimo. Decretaram a morte civil do Bolsonaro. Não basta estar preso, não pode escrever mais uma carta. Está aqui, Moraes suspende visitas de Flávio Bolsonaro ao pai e manda apurar propaganda antecipada. Por que é que ele suspende as visitas? Porque ele sabe que esse contato do Flávio com o pai, ler uma carta, etc e tal, isso iria tornar o Flávio mais forte ainda. E ele faz isso também para quê? Para plantar, como eu estou dizendo, plantar a cassação, vou dizer assim a grosso modo, a cassação do Flávio em algum momento. Porque não basta só tentar impedir que ele concorra, também tem que plantar a semente de cassação de diploma, de cassação de mandato eleitoral. Tá certo? É isso que está acontecendo. O Lula pode pedir voto antecipadamente para a Tebet, a Simone Tebet e a Marina Silva em São Paulo, contratar a banda, pagar uma escola de samba, como nós todos vimos. O Flávio não pode ler uma carta do pai. O pai, Moraes não quer que o pai esteja apenas preso. O pai tem que deixar de existir. Vocês entenderam, né? O ministro do STF também deu 48 horas para a defesa esclarecer se Bolsonaro sabia que a carta seria divulgada nas redes sociais. Ah, por quê? Porque ele quer se apegar a isso aqui para ter Bolsonaro na mão. Porque, olha, eu sei que você sabia, ou eu suspeito, ou eu quero acreditar muito que você sabia. E aí, se eu acordar resolvendo falar que você sabia, Bolsonaro, eu te mando de volta para a cadeia que você quebrou a medida cautelar. Nós pagamos para que Moraes fique sentado o dia inteiro no gabinete pensando nestas maldades. E vou dizer, esses caras não desistiram. Esses caras vão fazer o diabo para Flávio não ganhar. Atentem-se bem. Atentem-se bem. Agora uma matéria da Bela Megali, também no portal Globo, dizendo que parte do STF enxerga erro de Moraes ao questionar a carta de Bolsonaro lida por Flávio. Eles querem incendiar o país. Ministro do Supremo Tribunal Federal, alguns ministros acreditam que Moraes errou ao questionar a carta escrita por Bolsonaro e lida por Flávio no último sábado. A coluna ouviu 3 magistrados que defenderam cautela quanto a uma decisão nesse sentido. A avaliação desses integrantes do STF é que seria discutível afirmar que Bolsonaro tenha infringido as medidas cautelares impostas por Moraes apenas pela carta. Para ele seria controverso suspender o regime de prisão domiciliar ou aplicar outras punições só com base em um documento manuscrito, especialmente porque não há nenhuma proibição. Para quê? Não há proibição nenhuma para que o capitão não escreva cartas. Eu não quero saber qual foi o preso. Qual foi o preso desse país proibido de escrever cartas? Eu quero saber mais. Qual foi o preso mundial, em uma democracia,
proibido de escrever cartas. Sabe que está lembrando? Napoleão Bonaparte. 1814. Bonaparte, depois de ser deposto, obrigado a renunciar ao posto de imperador 100 dias antes e mandado para a ilha de Elba. Depois de 100 dias, consegue fugir da ilha de Elba e volta para a França, numa volta apoteótica, conseguiu reformular o exército, conseguiu apoiamento, formou um grandioso exército e foi peitar novamente as monarquias, as outras monarquias europeias, as velhas monarquias europeias. Aí Napoleão perdeu por pouco. Quase que Napoleão, voltando 100 dias após a primeira prisão, quase que Napoleão ganha de toda aquela formação que se juntou contra ele, Inglaterra, Áustria, né? Vários outros impérios. Aí disseram, nunca mais, Napoleão. Agora não vamos te mandar para ser governador de uma ilha até boazinha como Elba, não. Vamos te mandar para uma ilha vulcânica. Vamos te banir para sempre. Vamos te mandar para o meio do nada, para a ilha de Santa Helena. Porque você tem que definhar. Em Santa Helena, este sim, Napoleão não tinha direito a escrever cartas. E quando escrevia, eram confiscadas. Então nós estamos vendo, mal comparando, os inimigos fazerem com Bolsonaro e contra o povo, o mesmo que a Inglaterra fez contra Napoleão. Isto é, banir um homem de todos os atributos de uma sobrevivência. Eu repito, quem está preso não é Bolsonaro. Quem está impedido de escrever e ler cartas e publicar cartas não é Bolsonaro. É o povo que está preso junto com Bolsonaro. O foco não é Bolsonaro. O foco é a soberania popular que está presa. E vocês sabem disso. Dê seu like, inscreva-se, confira sua inscrição, comente, compartilhe. É hora de ir até a aba Seja Membro e se tornar membro desse canal. Vai aparecer o botão hypar também, senta o dedo neste botão hypar para esse vídeo chegar a mais pessoas.